Olá, eu me chamo Gustavo. Eu vou apresentar meu trabalho chamado An Agent-Based Communication Architecture to Hybrid NOMA Decisions. Eu sou orientado pela professora Célia Guedini e também pelo professor Marcelo Antônio Marota. A minha apresentação vai seguir a seguinte agenda: vou dar uma introdução, dar uma contextualização, falar das contribuições da minha pesquisa. Depois eu vou apresentar o modelo do sistema que a gente trabalha, a arquitetura que a gente desenvolveu, os resultados e depois apresentar as conclusões. Bom, a minha pesquisa, ela consiste em combinar duas técnicas de transmissão de dados móveis. Aqui na esquerda nós temos o acesso múltiplo ortogonal, que é uma técnica utilizada atualmente, no sistema de comunicações móveis, e à direita uma outra técnica que ela vem sendo estudada para ser empregada em redes futuras de comunicação móvel, que é o acesso múltiplo não ortogonal. Então, o que acontece é o seguinte: atualmente, nosso sistema de comunicação móvel ele aloca os usuários para receberem transmissões em certos espaços, que são chamados de recursos de tempo e frequência. E no sistema ortogonal de transmissão, cada usuário ele é alocado sozinho, em cada espaço, ou seja, cada período de tempo e espaço de frequência que nós temos, apenas um usuário pode ser alocado. E assim nós temos diversos espaços de frequência que podem ser modificados durante o tempo. Então, o que acontece é que muitas vezes esse recurso acaba ficando escasso nas antenas, e isso prejudica a capacidade de atender uma grande quantidade de usuários. Já no acesso múltiplo não ortogonal, a gente consegue empilhar esses usuários no domínio da potência, como se fosse, e dessa forma, esse mesmo recurso de tempo que era utilizado antes para um usuário, nós conseguimos compartilhar ele entre mais de um usuário, aqui no caso, para 2 usuários. E com isso nós conseguimos aumentar a capacidade das redes e transmitir para mais usuários, com uma eficiência melhor. Então, o que nós pretendemos, nas nossas contribuições da pesquisa, a gente define então um esquema de compartilhamento de espectro, que é orientado a atender as demandas dos usuários através das transmissões não ortogonais. E com esse compartilhamento de espectro, então, a gente também busca fazer um gerenciamento do espectro híbrido, que seria entre essas duas técnicas demonstradas anteriormente, para maximizar a eficiência espectral. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através de uma abordagem orientada a agentes, onde a gente divide esse pareamento, que seriam alocar os usuários compartilhando o mesmo espectro, e também a potência que tem que ser dividida entre cada um desses usuários. E a gente faz isso em diferentes granularidades de tempo para reduzir a complexidade de uma forma geral desse pareamento e da alocação de potência. Então, para isso, a gente desenvolveu uma arquitetura de comunicação que é capaz de implementar esse compartilhamento e o gerenciamento do espectro. E essa arquitetura ela é baseada em agentes que são definidos em diferentes granularidades de tempo. Bom, indo para o nosso modelo do sistema, nós definimos então que o nosso sistema ele consiste de uma única estação base de transmissão, uma única antena, e os dispositivos localizados dentro da área de cobertura dessa antena. E o objetivo, então, do nosso sistema é maximizar a eficiência espectral total do sistema. Para isso, a gente utiliza o acesso múltiplo não ortogonal, para que os usuários compartilhem o recurso, E dentro do acesso múltiplo não ortogonal, a gente busca maximizar a taxa de dados que é entregue ao usuário mais distante do par que é formado. E caso a gente não consiga
atender a demanda dos dois usuários desse par que é formado, né? Esses usuários, eles então são alocados em recursos ortogonais, né? Ou seja, eles são alocados sozinhos em outros recursos. Bom, com isso, a gente define a nossa arquitetura, né, que está sendo mostrada nessa figura, onde nós temos uma antena, né, e os dispositivos na área de cobertura dessa antena. Então, os dispositivos, os agentes, né, que a arquitetura é baseada em agentes, eles ficam localizados dentro da unidade de processamento da antena. Então, os dispositivos, eles se comunicam através de uma camada de mensagem, de transporte de mensagens com a arquitetura, né? Então, na arquitetura são definidos dois agentes que trabalham em granularidade de tempo diferente, que é o agente de serviço, que trabalha na ordem de segundos, e o agente de transmissão, que trabalha na ordem de milissegundos. Então, o agente de serviço, ele vai de tempos em tempos comunicar aos dispositivos que ele está aberto a receber as mensagens, né, de cada dispositivo. E essas mensagens, elas incluem a qualidade de canal que cada dispositivo possui na rede, e essa qualidade envolve a distância que eles estão localizados da antena, e também qual o serviço e a taxa de dados que eles precisam ou vão consumir, né? Então, recebendo essas mensagens, o agente de serviço armazena essas informações em base de dados, e com isso ele é capaz de definir, né, de decidir quais aqueles dispositivos vão poder ser pareados e em recursos não ortogonais, e também ele decide o alfa, que é o coeficiente de potência, né, como que a potência vai ser dividida entre cada usuário que é pareado, né, dentro do par, quanto que cada usuário vai receber dessa potência. Então, depois de definir tanto os pares quanto os coeficientes de potência, o usuário, o agente de serviço, ele transmite essa informação, né, dos pares e da potência para o agente de transmissão, e ele fica verificando em uma ordem de milissegundos se realmente é possível entregar a taxa de dados para os usuários, né, naquele período, ou seja, se for possível transmitir, ele vai utilizar a NOMA e vai alocar os usuários compartilhando o mesmo recurso. Se não for possível, ele vai ter que fazer um escalonamento desses usuários, né, em recursos não ortogonais, ou seja, ele faz como se fosse uma última checagem para ver se é possível mesmo transmitir, se a informação de canal desses usuários não ficou muito defasada do que realmente está acontecendo naquele momento, né? E dessa forma ele vai garantir, né, que vai ser possível atender as demandas, né, de qualidade de serviço de cada usuário. Então, a gente fez várias simulações com essa arquitetura e comparando também com outros trabalhos existentes na literatura, né? E nas simulações nós fizemos uma comparação com um resultado com uma linha de resultados ótima, que seria o baseline em cinza, né? A nossa arquitetura, os resultados são mostrados em verde, e a comparação com os outros trabalhos do Marcano em azul, do Maeng em vermelho, e quando todos os usuários são alocados apenas em recursos ortogonais, que seria basicamente como são feitas as transmissões hoje, em laranja, né? Então, a nossa arquitetura, ela se mostra ter um desempenho, né, subótimo aqui, bem próximo do desempenho do nosso baseline, que seria a nossa principal comparação, né? E comparando com as outras abordagens
né, ela sempre se mantém superior, né? E aqui então, nessa figura a gente compara a eficiência espectral total, né? Ou seja, a soma de toda a eficiência espectral que a nossa arquitetura consegue fornecer. Então, os experimentos foram feitos com 10, 20, 30, 40 e 50 usuários na rede. E a gente vê que a nossa arquitetura ela sempre fica muito próximo do resultado ótimo e conforme vai aumentando a quantidade de usuários na rede, ela vai se distanciando cada vez mais das outras abordagens, né? Ou seja, ela vai conseguindo manter um bom desempenho, enquanto as outras abordagens têm um desempenho reduzido com o aumento do número de usuários na rede. Outra comparação que a gente fez também, outro estudo que a gente fez, foi a capacidade de pareamento, né? Porque quanto mais usuários nós conseguimos parear, né, menos recursos a gente vai utilizar da rede, né? Ou seja, a gente vai estar compartilhando mais recursos atendendo à demanda dos usuários, né? Aí, nesse estudo, não faz sentido a utilização da abordagem que só trata com os usuários em recursos ortogonais, porque eles não são pareados. Cada usuário ele é alocado sem compartilhar o espectro com outros usuários. Então, aqui mais uma vez, a nossa arquitetura ela tem um desempenho muito próximo da arquitetura do resultado ótimo que a gente busca, né? E o que acontece é que a nossa arquitetura ela sempre pareia muito próximo à metade dos usuários da rede, ou seja, né, a maioria dos usuários, a quantidade de pares que a gente consegue formar, né, é sempre a maioria dos usuários em relação às outras arquiteturas, né. Por exemplo, que com 50 usuários, né, que seria o nosso maior cenário, né, nós conseguimos formar uma média de 13 pares, né, enquanto a, a, a abordagem ótima ela conseguiu formar uma média um pouquinho maior de pares, né? Ou seja, dos 50 usuários, significa que 13 pares seriam 26 usuários que estariam compartilhando os recursos, né? Enquanto as outras abordagens, a abordagem do Marcano e a abordagem do Maeng, elas formaram apenas 4 pares, ou seja, 8 usuários estão compartilhando recursos, ou 16 usuários, né? E essa capacidade de pareamento, ela reflete também na eficiência espectral da rede como um todo, né? Então, para concluir essa apresentação, né, a gente definiu uma nova arquitetura de comunicação, que ela é baseada em agentes, né, e com isso a gente conseguiu uma operação e um gerenciamento mais eficiente da rede, né? Os resultados mostraram uma maior capacidade de parear usuários, né, e também, consequentemente, houve um aumento da eficiência espectral em relação às outras abordagens. E, né, em todos os cenários, a nossa arquitetura ela foi capaz de fornecer ao menos 25% a mais de eficiência espectral do que as outras abordagens. E, por fim, né, a nossa arquitetura ela é orientada a agentes, ela pode ser utilizada e pode ser flexibilizada para diferentes objetivos, como buscar, ao invés de maximizar a eficiência espectral, buscar, por exemplo, maximizar a eficiência energética, ou então maximizar a justiça entre os usuários, ou seja, né, para que todos os usuários possuam uma taxa de dados parecida na rede, né? E também ela pode ser flexibilizada para utilizar outras tecnologias e ser integrada, né, com outras tecnologias, como a utilização de ondas milimétricas, né, que é um assunto também que está bem em alta no momento, né? E é isso. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigado.